Oi, eu sou o Juliano Mendes e esse é o Tropeçando em Coisas, o meu podcast. Como uma pessoa com deficiência visual, eu aprendi a ver a vida com outros olhos. E é isso que eu quero compartilhar com você nos próximos minutos. Então, sinta-se à vontade, sente-se à vontade, porque o show já vai começar. Aviso importante, é possível que ocorram acidentalmente captação de sons externos durante essa gravação. Por gentileza, ignore-os. Muito obrigado. Certa vez eu participei de uma dinâmica de grupo que foi bastante interessante e eu gostaria de compartilhar com você. Nós éramos aproximadamente 30 ou 35 pessoas numa sala grande. Estávamos reunidos em círculo e cada um tinha uma bexiga cheia, colada nas suas costas. E aí, a pessoa que estava organizando essa dinâmica apresentou as regras. Essa dinâmica de grupo possui duas regras. Primeira regra, não pode sair dessa sala. Segunda regra, quem ficar com a bexiga intacta, vence. 3, 2, 1, valendo! E quando ela disse valendo, as pessoas saíram desesperadas, uma atrás das outras, tentando estourar a bola das outras. E foram mais ou menos para o meio da sala, num movimento insano, um atrás do outro, como bichos selvagens atrás da sua caça. Eu vi aquela cena e pensei, não vou entrar no meio desse caos, eu não tenho a menor chance de sobreviver a isso. E aí a única coisa que eu fiz foi cruzar os braços, dar 2 passos para trás e ficar parado, encostado numa parede, apenas olhando todo mundo se degladiando no centro da sala. E então começou a acontecer um movimento bastante interessante. As pessoas, quando tinham as suas bexigas estouradas, elas começaram a vir e ficar muito perto de mim. Eu imagino que elas olhavam para mim e diziam, o Juliano tá parado ali, já deve ter tido a bexiga dele estourada, e ficavam parados perto de mim. Isso é uma coisa bem comum de acontecer, das pessoas olharem para mim e achar que eu tenho cara de bobo. E na verdade eu gosto disso. Porque aí as pessoas acham que eu sou bobo e não sabem que, justamente por ser uma pessoa com deficiência visual, uma das ferramentas que eu precisei desenvolver ao longo da vida, até para sobrevivência, foi a observação. Então, sim, eu tenho cara de bobo, mas sim, eu observo tudo ao meu redor. E aí começou-se a se formar um verdadeiro paredão na minha frente, e ninguém percebeu que a minha bexiga ainda estava ali, enquanto as pessoas que ainda tinham as suas bexigas intactas estavam brigando bravamente, uns para mantê-las e outros para estourá-las. Até que chegou um momento em que as 2 últimas pessoas, que estavam até rolando pelo chão, em busca de estourar a bexiga um do outro, acabaram perdendo os objetos que estavam nas costas mais ou menos simultaneamente. E aí, a pessoa que estava organizando a dinâmica viu aquela cena e disse, que pena, acabou. Ninguém ganhou essa dinâmica. E foi aí que eu saí do meio daquele paredão que se formou na minha frente, com um lindo de um sorriso no rosto, tirei a minha bexiga totalmente cheia das costas e disse, não, eu venci, a minha bexiga ainda está intacta. Teve até gente que reclamou e disse, mas você não participou da dinâmica. E eu astutamente respondi, claro que eu participei, eu cumpri as 2 únicas regras que existiam aqui, que era não sair do salão e manter a bexiga intacta. Ninguém disse que era para estourar a bexiga do outro. E o que eu quero mostrar com esse exemplo é que existem alguns momentos da nossa vida, principalmente alguns momentos caóticos da vida, onde o melhor que a gente tem a fazer é olhar a situação
cruzar os braços, deixar o circo pegar fogo e esperar a poeira baixar. Porque em muitos momentos a gente não vai conseguir resolver a situação estando envolvido nela, estando no meio do caos. Mas a gente precisa olhar do lado de fora, observar as coisas do lado de fora e deixar a ventania passar, deixar os grandes obstáculos passarem. Porque a gente sabe que tudo na vida é fase e toda fase passa. É claro que eu sei que nem sempre isso é possível, que existem situações que vão requerer ações imediatas e muitas vezes até impensadas. Não vai ter tempo nem para pensar, nem para raciocinar. É por isso que a gente precisa analisar muito bem todas as situações para entender em quais eu devo agir imediatamente, em quais eu devo agir daqui a pouco, ou em quais eu devo simplesmente esperar, que o melhor a fazer muitas vezes é isso. Eu não sei se você já jogou xadrez, mas eu considero a vida muito parecida com um jogo de xadrez. Um jogo onde a gente precisa ter muita estratégia e olhar todos os lados, olhar o tabuleiro inteiro, olhar a situação como um todo. E tanto no jogo de xadrez quanto no jogo da vida real, é importantíssimo saber a hora de agir de forma mais drástica, mais dura e mais rápida, assim como também é muito importante saber a hora de esperar um pouco, aguardar qual vai ser a próxima jogada do competidor, para então decidir o que a gente vai fazer para encontrar uma saída, para encontrar a vitória ou para encontrar o que é mais importante na vida, a paz. Todos nós estamos vivendo dias muito complexos, seja direta ou indiretamente. Porque tudo o que tem acontecido no mundo atualmente não dá para dizer que não nos afeta de uma forma ou de outra. E é justamente nesses momentos, nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior caos, que a gente precisa ter o autocontrole, que a gente precisa manter a mente focada naquilo que realmente é importante. Que foi mais ou menos o que eu fiz naquela dinâmica. Eu avaliei o cenário e percebi que se eu entrasse naquela disputa que estava todo mundo disputando, estava todo mundo competindo, dificilmente eu ia vencer aquela situação. Até porque embates físicos não são meu forte. E talvez as outras pessoas, e aí eu preciso dizer que longe de mim dizer que eu sou melhor que qualquer pessoa, e realmente não sou, mas talvez as outras pessoas que estavam ali naquela sala acharam que o melhor a se fazer era atacar, ou talvez nem pensaram em nada, apenas seguiram o fluxo, seguiram o movimento, seguiram a manada. E isso sim é uma atitude muito perigosa. Quando a gente passa a não ter um foco, quando a gente passa a não ter um controle muito claro na mente, a gente passa a seguir pessoas e seguir movimentos e seguir ideias que muitas vezes não são tão bacanas, que muitas vezes podem inclusive nos levar para caminhos muito mais complexos do que o que já era. E a gente só consegue manter o foco em algo e decidir com clareza quando a gente se afasta das distrações. E isso é outra coisa que o mundo tá cheio. E isso é outra coisa que o mundo nos bombardeia a todo momento. As distrações. E em momentos difíceis,
a primeira coisa que precisa ser feita é justamente a gente se afastar delas. A menos que elas te ajudem a amenizar uma dor, ou talvez até realmente se desligar da dificuldade, do problema, e sim, muitas vezes isso é necessário. Mas se for para ter distrações, que sejam de forma consciente, que seja justamente para nos fazer realmente cumprir um objetivo, não sejam apenas distrações vãs. Mas de forma geral, a gente só consegue escolher quais as batalhas vale a pena entrar ou não quando estamos focados no objetivo. Então, na maioria das vezes, a menos que a distração seja parte do seu planejamento, afaste-se dela, pelo menos por um tempo. E eu, como uma pessoa com deficiência visual, ao longo do dia, eu tenho muitas batalhas que eu preciso escolher se valem a pena ou não. Como, por exemplo, escolher usar óculos de sol ou não, mesmo quando não está sol. Ou mesmo dentro de ambientes, correndo o risco de repente, as pessoas olharem de uma forma estranha, ou fazerem comentários como eu já ouvi, do tipo: nossa, ele tá usando óculos escuros, mas nem tem sol. Sem saber que, na verdade, isso é uma ferramenta que uma pessoa com deficiência precisa utilizar para facilitar o seu dia. Ou então, um outro exemplo de batalha que eu preciso escolher se vale a pena ou não é, por exemplo, quando eu vou em algum lugar que tem várias opções de coisas para comer, e aí a minha batalha é escolher aquilo que eu já sei o que é e já sei onde está, ou me aventurar para tentar experimentar algo novo. E eu sei que quando eu dou esse tipo de exemplo, pessoas que vão ouvir isso e não têm uma deficiência vão achar que talvez seja exagero, ou talvez não vão... ou talvez não vai fazer sentido nenhum para pessoas. E é claro que quando eu conto coisas neste podcast, eu trago um pouco de ludicidade, né? Mas é claro que quando eu conto uma situação de uma forma isolada, assim, a situação passa a ter um holofote sobre ela, um destaque sobre ela, que no dia a dia acontece de forma muito natural. Mas é justamente esse o objetivo dos episódios do Tropeçando em Coisas. Trazer a reflexão para pessoas que não têm uma deficiência de como é o dia a dia e de como é a vida, entre aspas, normal de uma pessoa com deficiência. E aí, inclusive, eu acabei de me lembrar de uma outra situação que aconteceu bem recente e que ilustra um pouco sobre essa questão de quais batalhas escolher e quais batalhas valem a pena ser lutadas, mas é claro que de uma forma muito ilustrativa. Eu estava no shopping center com algumas pessoas e estávamos na praça de alimentação e eu fui até uma dessas franquias de fast food escolher minha comida e eu olhei pelo cartaz, né, aquele banner que tem na frente de alguns estabelecimentos assim. E eu olhei a imagem e eu não consegui ler o que estava escrito e fiquei com vergonha de pedir ajuda. E eu sei que as pessoas que estavam comigo me ajudariam sem problema nenhum. Isso é muito mais uma questão minha, não é um problema com elas de forma alguma. Mas eu simplesmente olhei uma imagem de um dos pratos e resolvi escolher aquele prato sem nem pensar muito. E quando chegou... eu deixei mais da metade da comida no prato, porque eram coisas das quais eu não comia. E aqui cabe uma observação, eu sou bem chato para comer. Tem muitos alimentos que eu não como. E aí, é claro que esse é um exemplo, como eu disse,
que quando é dado um destaque, ele passa a ter um enfoque maior. E no dia a dia não é assim, no dia a dia acontece de forma muito natural e sem grandes alardes. Mas o que eu quero dizer aqui é que no momento em que eu vou pedir uma comida e de repente eu não consigo ler o que está escrito na descrição da comida, eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu vou pedir o auxílio para alguém, e não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, deveria ter sido o que eu deveria ter feito, seria o correto. Ou eu escolho bancar o bonzão e acabo optando por algo que eu nem gosto de comer, que foi o que aconteceu. E isso cabe em muitas situações, onde a gente acaba assumindo um papel de autossuficiência que não precisava ser assim. Não só com relação a alguma deficiência, mas na vida em geral. A gente pode pedir ajuda para as pessoas. A gente pode ter uma pessoa ou várias pessoas em quem confiar e em quem dizer, olha, eu não sei o que fazer nessa situação, você pode me ajudar? Talvez, eu diria que na grande maioria dos casos, essa é a melhor escolha a se fazer, porque se falando em batalhas, como estamos falando aqui, quando você luta uma batalha, claro que na maioria das vezes toda regra tem sua exceção, mas quando você luta uma batalha, enfrenta uma luta com apoio, com mais pessoas junto com você no mesmo ideal, no mesmo objetivo, certamente a chance de vitória é muito maior. A chance de vencer um obstáculo, vencer um desafio, vencer um problema, contando com o apoio e com a ajuda de outras pessoas, se torna muito maior, se torna muito mais fácil enfrentar. É claro que eu sei que nem sempre é possível, e eu sei que muitas vezes nem é prudente fazer isso. Mas eu acho que a grande reflexão que a gente precisa fazer é quais batalhas eu devo enfrentar. E mais que isso, quais batalhas eu preciso pedir ajuda para enfrentar? E quando a gente toma consciência disso, a gente consegue caminhar um pouquinho mais rápido em sentido e em direção àquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente vai nos trazer satisfação e, mais uma vez, aquilo que nos trará paz, que eu acho que é o grande objetivo de todo mundo na vida. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos. Me ajude a fazer esse projeto crescer. Eu vou ficar muito feliz com isso. Te espero na semana que vem, no mesmo horário, para a gente conversar mais um pouco sobre coisas da vida em geral. Muito obrigado, um grande abraço.